Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, assim, com o coração transbordando de alegria, que nós vamos receber hoje. Já está aqui conosco a Lara Scalise, ela que é psicóloga, pedagoga, arteterapeuta e ainda mais doutora em educação. O tema que a Lara vai conversar conosco aqui, gente, hoje é sobre arte e terapia. Lara, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Claudinha. Muito bom mesmo receber você aqui, assim, um tema que é esperado, assim como você, claro, né? Há muitos anos, e ela conseguiu, gente, um horário aqui na agenda para poder falar conosco sobre esse tema que o seu olho faz assim, ó, forma de coração, para a gente poder falar sobre arte e terapia, né? Mas fala pra gente, o que vem a ser exatamente arte e terapia, querida? Então, a arte-terapia, enquanto um conhecimento, ele é a possibilidade da gente entender como a arte pode ser aplicada dentro de uma prática profissional. E aí eu costumo dizer para as pessoas que têm dúvida que a arte-terapia ela não faz parte enquanto uma teoria da prática do psicólogo. Ela faz parte enquanto teoria da prática de vários profissionais, onde os profissionais podem utilizar como uma forma complementar para a sua formação profissional, sempre tendo o recurso artístico, a expressão artística, a criatividade, como forma de benefício para o outro, de qualidade de vida para o outro. Então, tipo assim, eu falo que é uma terapêutica que cabe a todos, porque é uma terapêutica que a gente prioriza o cuidar do outro. Uhum. E se esse cuidar do outro é de qualquer um, de qualquer profissional, né? Sem sombra de dúvidas. E assim, arte terapeuta. Arte não significa necessariamente uma aula de artesanato. A arte-terapia não é uma aula de artesanato. E, ao mesmo tempo, como você falou, não é algo que é restrito ao profissional de psicologia. Vários outros profissionais, como odontólogos, né, professores, podem usar nessa prática também, não é? Com esse outro olhar, com esse outro viés, né? Na época da minha formação profissional em arte-terapia, eu tinha uma colega que era odontóloga. Olha! Ela fez a formação junto comigo. E um dos objetivos dela, eu me lembro bem, que era trabalhar com sala de espera do consultório dela. Olha. De uma forma de repente, abaixar a tensão das pessoas que, de repente, têm medo, né? O dentista é um profissional que, às vezes, as pessoas têm uma certa tensão. Uhum. Então, eu me lembro bem dela falando do interesse de levar a arte-terapia para a sala de espera do consultório dela. E o diferencial, sem sombra de dúvidas, que ela leva para o consultório. Exatamente. Como que surgiu a arte-terapia, Lara? Então, a arte-terapia, ela já surgiu com o interesse mesmo em Freud. Freud começou a perceber que as pessoas manifestavam o inconsciente dele através de imagens, até mesmo antes de palavras, né? Mas foi com Jung, que é um outro médico psiquiatra, psicanalista também, que ele começou a utilizar a arte como uma prática dentro da psicoterapia. Então, isso é datado de final da década do século XIX e início do século XX, para você ter uma ideia. E às vezes era até colocado como um outro nome, talvez, naquela época, né? Eu me lembro de algumas literaturas dizendo que o termo arte-terapia aparece a primeira vez na literatura em 1945. Bem para cá. Para você ter uma ideia, o termo arte-terapia, né? Uhum. Então, a gente vê que no Brasil, já também nessa época, começou a se trabalhar dentro de alguns hospitais psiquiátricos. O primeiro no Brasil a trazer essa experiência da arte-terapia para um hospital psiquiátrico foi Ulisses Pernambuco. Foi exatamente isso. Pernambucano, acho, que é o sobrenome dele, agora eu me confundi. Mas ele foi difundido muito pela doutora Anice da Silveira, no Rio de Janeiro, no hospital, se não me engano, Dom Pedro II, onde ela começou a trabalhar com pacientes psiquiátricos e a expressão deles e uma forma de tratamento a partir das pinturas. Doutora Anísio, maravilhosa, gente. Cada trabalho expressivo, de fato, né? Foi acontecendo. E a arte-terapia, as linguagens dela, seria pintura, dança, teatro, também é inserido nesse contexto todo, Lara? Sim. Toda a expressão artística, ela pode ser considerada uma forma de linguagem. O teatro, a música, a dança, as artes visuais e plásticas, de um modo geral, que é muito utilizado, o cinema, entendeu? Hoje existe a ideia da arte como arte digital, se tornou uma possibilidade de expressão artística, a gente pode utilizá-la dentro da arte-terapia.
Que bacana, Lara. E assim os pontos que podem ser desenvolvidos nesse indivíduo, enquanto paciente? Aí a gente tem que entender em que contexto que ele está, Tá. né? Se é num contexto clínico, aí é um contexto onde o profissional da psicologia vai atuar. Tá. Aí ele utiliza as técnicas da arte-terapia, que aí Uhum. seria o desenho, colagem, modelagem, né? Algumas atividades, muitas vezes até mesmo a expressão corporal, como uma forma de acessar esse sujeito, no sentido do que ele não consegue colocar pela palavra, né? Ou seja, a arte-terapia é um produto da não palavra, muitas vezes, que a pessoa não consegue acessar, mas a gente consegue promover que o outro perceba, a partir da reflexão do concreto, daquilo que ele produz, e o processo, da maneira como ele produz, formas de entender e se autoconhecer. Pode acontecer também um processo de linguagem não verbal também ali, naquele contexto? Sim. Em alguns momentos, principalmente quando não é o profissional da psicologia, o processo em si, ele já é o terapêutico. Então, muitos profissionais que não são psicólogos, eles trabalham com a reflexão do sujeito a partir do que ele produziu, sem a intenção de interpretação. Eita, Lele, é tão amplo assim, né? Se a gente for olhar, não é algo rígido de forma alguma. Ele é flexível e ele é amplo. Isso. A partir, inclusive, da própria demanda, né? De pessoas, de profissionais que podem fazer o uso da arte-terapia, não, Lara? Isso, com certeza. E aí vem professores, a área de educação, a odonto, você colocou, nós psicólogos também. O que mais de profissionais que podem estar inseridos nesse contexto? Ultimamente, eu tenho falado de pessoas que trabalham, às vezes, até no contexto jurídico. Olha. Né? Onde precisa, de repente, estar conversando e pedindo a expressão do outro, a partir de alguns trabalhos que envolvem alguns conflitos, né? Situações que... abuso sexual de crianças, violências da mulher, conflitos familiares, né? Então, se imagina que esse é um assunto difícil de colocar em palavras, mas é necessário, muitas vezes, aquele profissional acessar aquela situação para poder ajudá-lo, né? Então, muitas vezes, a gente pode utilizar pela arte-terapia e pela possibilidade de algumas atividades orientadas para esse contexto, uma forma da pessoa se colocar diante da situação e, às vezes, favorecer até a liberação de algumas questões que ficam mais difíceis de serem ditas, né? Utilizadas pela palavra. E além do mais, nesse sentido, também pode fazer a questão da criatividade com que ele possa desenvolver a criatividade através do trabalho? Você tem um trabalho maravilhoso sobre a criatividade, né? Diga-se de passagem, né? Eu já trabalho com criatividade há muitos anos. E trabalho com criatividade com crianças, dentro da universidade. E agora eu estou também ficando muito feliz de poder utilizar, trabalhar com a criatividade dentro da formação da arte-terapia, né? E mostrar a possibilidade que a gente tem de desenvolver criatividade no outro, porque ninguém nasce criativo. A criatividade é algo que é desenvolvido, que é experienciado, Olha. né? E que a gente desenvolve. Eu sempre nas minhas aulas eu digo que o Walt Disney, ele falava que a criatividade é igual um músculo do corpo, a gente tem que praticar. Quanto mais a gente pratica um exercício físico, o nosso músculo, né, o nosso corpo, ele fica mais adaptado para enfrentar o dia a dia, né, para ter um corpo saudável. E a criatividade é a mesma forma. Exercícios criativos, técnicas criativas, para que a gente possa malhar essa criatividade. E aí as pessoas falam assim, vai chegar um dia que basta? Não, que nem uma ginástica, né? Não adianta, o dia que você para a ginástica, tudo cai novamente, né, Claudinha? Eu preciso da sequência, né? A criatividade acontece do mesmo jeito. Que bacana. Isso significa, então, que a criatividade ela é aprendida. E aqueles indivíduos que têm o hábito de dizer assim, mas eu não sou criativo, isso não vai dar certo. Isso pode ser transformado, então. Pode. E, às vezes, eu mostro para ele, em 1 minuto, como ele pode desenvolver a criatividade. Tem atividade de 1 minuto. Fala, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Agora faça de novo. Aumentou o processo criativo para a solução desse problema, né? Basta isso, muitas vezes. E aí, se a gente for falar pelo olhar da psicologia, utilizando a criatividade naquele trabalho que ele está desenvolvendo ali,
né? Você vai despertar nele um olhar diferenciado. Isso vai de encontro com uma problemática que ele tenha e ele perceber que existem outras saídas, que existem outros caminhos. Exatamente. É mais ou menos nesse sentido, Lara? É exatamente isso, Claudinha. A experiência, ela vai inscrever dentro da gente possibilidades. Então, se dentro de uma atividade artística eu consigo entender saídas para resolver, muitas vezes, uma questão técnica, aquilo fica inscrito dentro de mim como uma possibilidade também de resolver problemas de outras ordens. Olha. Hoje, criatividade, e na teoria que eu utilizo como uma prática profissional, eles colocam que a criatividade é sinônimo de saúde mental. Olha, isso já foi inserido como sinônimo. E isso pode ser despertado, independente da idade. Independente da idade. Claro que quanto mais cedo, né, a criança tem essa possibilidade de ela ser muito mais estimulada, vamos dizer assim. Mas não significa que o adulto ou o idoso que possa estar dentro do teu consultório arte terapêutico, né, vamos dizer, possa também desenvolver a criatividade dele, independente da idade. Como eu acabei de dizer, no momento que a gente não exercita também a criatividade, a gente muitas vezes pode estar enfraquecendo as nossas soluções para algumas situações, saídas para problemas, o envolvimento muitas vezes com situações do dia a dia, do cotidiano. Isso tudo é um processo criativo. Nós estamos o tempo todo sendo pessoas criativas. Então, às vezes, eu tive um trabalho, uma época, que eu gostei muito de realizar, que eu chamava de ginástica criativa. Aí eu falava, você não tira uma hora para você fazer ginástica numa academia? Vem fazer ginástica criativa comigo aqui também. E eu fiz um trabalho belíssimo com vários profissionais. Eu me lembro que tinham pediatras, arquitetos, publicitários, profissionais do direito. E tinham vários profissionais que iam 1 hora por semana para realizar exercícios criativos. Juntos? Eram grupos? Eram grupos. Algumas vezes eu fazia atividade em grupo com eles, outras vezes atividade, por mais que eles estavam em grupo, eram individuais, entendeu? E era assim, situações que envolvia imaginação, atenção a detalhes, entendeu? Lidar com o erro. Todas essas questões, quando a gente se envolve e reflete sobre como lidar com isso, volta para a gente como uma possibilidade de um uso mais saudável. Gente, eu quero fazer um recorte aqui. Eu nem sei se eu deveria ou não, mas não tem problema. Tudo deve, né? Eu sou muito feliz, eu sou muito grata, Lara, porque ela é responsável por muita coisa na minha vida pessoal e na minha vida profissional também. Porque eu estive dentro do ateliê arte terapêutico dela, primeiro como acadêmica, não foi? Foi. Eu estive durante muito tempo junto dela, lá algum tempo atrás, alguns anos atrás, não, Lara? Foi mesmo. E assim, realmente vai despertando na gente as saídas que a gente vai tendo um olhar diferenciado. E está acontecendo em Campo Grande agora, gente, algo que foi muito esperado, algo que foi sonhado no coração de muitos profissionais, né? Aqui em Campo Grande, eu acredito que nas cidades vizinhas também, sobre a formação em arte-terapia. Fala pra gente sobre essa formação. Ai, para mim está sendo uma satisfação tão grande, uma alegria tão grande. Veio no momento certo, não foi? Veio no momento certo, veio com essa nova possibilidade do INSTED, abrindo a instituição para cursos que envolvem metodologias ativas de aprendizagem, você sabe disso, você viveu a psicologia dentro desse método, dessa metodologia, né, Claudinha? E como isso constrói dentro da pessoa as possibilidades de atuar sobre aquilo que aprende, né? A aprendizagem, como ele se constrói a partir do próprio movimento que ele aprende, né? E aí a gente está abrindo uma especialização em arte-terapia, inclusive a primeira turma já começou agora, sexta-feira, dia 29, já iniciamos a primeira turma, já estamos com uma lista aberta para uma segunda turma, então quem tiver interesse já pode ligar lá e deixar o nome, que quando a gente tiver a possibilidade, a gente vai abrir uma segunda turma. E essa possibilidade de fazer isso com arte-terapia, né? Esse processo de criação arte-terapêutico, de formar profissionais para esse uso da arte, para essa expressão artística, que isso faz parte do homem desde os primórdios, né? O homem já, na época das cavernas, já se expressava a partir de desenhos, né? Já tinha essa forma de expressar. É uma forma de registro
da humanidade, a expressão artística. A gente, dentro do curso, tem toda uma disciplina que estuda a história da arte, para entender esse registro, para entender essa humanidade do homem a partir da história, a partir também da arte. Então, assim, está sendo para mim uma satisfação muito grande. Gente, olha, eu vou falar para vocês. Nessa turma que já está fechada, que eu faço parte, inclusive, você da Lara novamente, né, Lara? Já está fechada, mas como ela colocou, e é algo tão enriquecedor para a sociedade que está vivendo tantas turbulências, né? A gente diz assim que nós acreditamos sim no mundo melhor, porque existe muita coisa ruim acontecendo, mas existe muita coisa boa acontecendo, existe muita gente boa nesse mundo, nesse mundão de meu Deus, para que a gente possa realmente formar crianças mais saudáveis, né? Jovens mais felizes, adultos mais realizados. Então, se você se sentiu tocado aí no teu coração em que você quer vir somar também no mundo da arte-terapia, aí embaixo tem o telefone, tem o contato do STED também, você pode ligar e participar dessa lista de espera, de repente para uma segunda, né, uma segunda turma que vai chegando por aí. Mas agora nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já, voltando a falar sobre arte e terapia.